Boa noite, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que tenhamos mais um excelente trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Esse trabalho que é tão gostoso, né? O Evangelho de segunda-feira é o primeiro trabalho na Casa de Paz e Amor, foi esse Evangelho da segunda-feira. Então, não? Eu ouvi um não aqui. Ah, não foi comigo não. Eu falei, opa, será que não? Eu ouvi um não de longe e falei, bom, mas foi. O primeiro trabalho que a gente teve na Casa de Paz e Amor foi esse Evangelho da segunda-feira. E é muito gostoso, é um trabalho muito gostoso que passaram pessoas que a gente gosta muito, a gente lembra com muito carinho, né? E como é uma casa de caridade, uma casa que sempre está trabalhando na caridade, nós temos os nossos pedidos. A assistente social de sábado está pedindo para que a gente faça as doações para completar os kits de higiene pessoal. Falta pouca coisa. Escova de dente, já tem. Shampoo, já tem. Nós precisamos de creme dental, sabonete e absorvente íntimo. Quem puder doar, pode fazer a doação na livraria, pode entregar para o menino aqui na portaria, só deixar com eles aqui que eles entregam. Vamos completar. Que eles estão recebendo, vocês precisam ver a alegria dessas crianças quando recebem isso. Ah, mas precisa de absorvente para criança? Precisa. Hoje, com 9 anos, a gente vê as crianças aí já começando já o ciclo menstrual, então vamos contribuir. Vale muito a pena, eles saem daqui muito felizes. E falando em criança, nós temos 2 livros do mês, esse mês. Que um foi a palestra que a gente viu a semana passada, né, que falava do livro Luz no Lar, do Chico, que é excelente. Tem vários espíritos que conversam com o Chico. E o livro infantil, O Poder da Gentileza. Eu acho que assim, todo mundo tinha obrigação de comprar esse livro. Porque olha o mundo que a gente vive, olha a crueldade que a gente vive nesse mundo de tudo que está acontecendo. Então é a nossa oportunidade de educar os nossos pequenos. Por que não comprar um livrinho chamado O Poder da Gentileza? Ele é tão fininho, tão baratinho e está com 20% de desconto. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos comprar e vamos educar os nossos pequenos para que eles sejam homens de bem, né? Vão começar lá meninos e meninas de bem e crescem já aprendendo o Evangelho, já aprendendo como ser pessoas de bem. E outra coisa importante, Dia das Mamães está chegando, né? Ah, mas é daqui um mês, Então já vamos preparar os nossos presentes. Dia 25 e 26, agora de abril, tem esse final de semana, que é o feriado. No outro final de semana, nós vamos ter o Bazar de Artesanato. Vai ficar aqui na frente, sábado e domingo, oportunidade da gente comprar. Tem muita coisa bonita, a gente vê o pessoal já produzindo, fazendo todo aquele material gostoso. Então vai ficar aqui na frente. Sábado e domingo, dias 25 e 26, dia 25, do meio-dia às 16, e no dia 26, das 8 às 11 horas. Vamos participar, vale muito a pena a gente contribuir, né? E é mais um trabalho para casa de contribuição que aí evita da gente ficar pedindo tanto aqui, né? Então um pouquinho mais de dinheiro a gente pede menos aqui. Vamos para os trabalhadores da noite. Na leitura do Evangelho, mensagem em prece inicial, nosso amigo Pedro. As vibrações gerais e dos passes, nossa baratinha, Maria José. Vibração das águas e a prece final, nosso amigo Wagner, é o doutor que vai fazer para a gente aqui. E nós temos o grato prazer assim, de ter a presença da Maria Helena, que é uma trabalhadora da casa. Ela tem esse carinho gostoso. Eu tenho o prazer de trabalhar com ela, posso falar. Ela está comigo no trabalho de terça-feira. É muito gostoso. Vamos abraçá-la, vamos envolvê-la com o nosso carinho e vamos ouvir o que ela tem a passar para nós. Que Jesus nos abençoe. Ah, sim, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? O obsessor está aqui do lado, ó. Todos os trabalhadores, os médiums, os passistas, todos os trabalhadores fiquem aqui após o trabalho. O público pode ir embora, né? O público pode ir embora. Quem vai ficar de castigo são os trabalhadores aqui, ó. É só mais 10 minutinhos. Ela está falando aqui só para a gente poder alinhar os nossos trabalhos, ok? Um bom trabalho para todos nós. Boa noite. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. A Lei de Amor. Lázaro, Paris, 1862. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que é esse o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados
à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado de sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como um que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, o mundo estremeceu. Agora o livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo. Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos, que intoxicam seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos em forma de doenças de mais variadas espécies. Chegou a hora de você experimentar o amor como o elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. O amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. E vamos pedindo ao nosso querido Mestre Jesus, aos amigos espirituais dessa casa de paz e amor, para que possa estar conosco essa noite, abençoando, iluminando os nossos corações, para que possamos estar focados na mensagem que a nossa palestrante de hoje fez com tanto carinho e dedicação. Possamos ter mais esse aprendizado ao final da noite de hoje e para que possamos estar aqui a semana que vem para mais uma noite de aprendizado. Que assim seja e graças a Deus. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Agradeço a Heleninha e toda a equipe a confiança do convite. Eu sempre digo que eu não sou palestrante, tá? Eu compartilho com vocês o estudo que eu faço sobre o tema que me é solicitado. Então, hoje nós vamos compartilhar os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Primeiro, eu vou só fazer uma ilustração sobre o título do Evangelho. Aí depois a gente vai para o tema real. Então, aqui nós temos essa imagem. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Jesus falava por parábolas e usava o cotidiano das pessoas daquela época para que elas entendessem a sua mensagem. Um exemplo é a candeia e o alqueire. Eram usados diariamente. Esses cestos no lombo do animal
é que eram chamados de alqueire, onde era depositado os grãos, dependendo do seu tamanho, era a medida de peso. E o tamanho do animal também era de acordo com os pesos dos alqueires. A palavra alqueire tem origem árabe e significa medida de capacidade. E quando passou a ser usada por nós, ela foi traduzida para o português de Portugal. Então, ela se transformou em alqueire. Então, parece mesmo, né? Uma pronúncia de Portugal, alqueire. Com o tempo, passou a designar a quantidade de terra necessária para plantar esse volume de sementes e utilizado para comprar, vender ou avaliar fazendas e terrenos agrícolas. Como a gente fala até hoje, né? A fazenda tal tem tantos alqueires, né? Essa, então, é a origem da palavra alqueire. A candeia é o mesmo que lamparinas, lampiões, lâmpadas elétricas. Todos os nomes vão de acordo com a época, né? Não colocar a candeia debaixo do alqueire, a candeia precisa ficar no alto para iluminar todo o ambiente. Jesus usa essa comparação para ensinar que a luz deve ser colocada no alto, para clarear a todos, repreendendo o egoísmo e a covardia em compartilhar os ensinamentos. Então, agora nós vamos a propriamente o nosso item, que é o item 11:18, os sãos não precisam de médico. Aqui, nessa imagem, estando Jesus à mesa em casa de Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e os seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, disseram aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? E Jesus, ouvindo, respondeu: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. Os publicanos eram os cobradores de imposto na época, né? Então, eles eram vistos como marginais, porque naquela época também ninguém gostava de pagar imposto. E Mateus era um publicano. E Jesus indica que veio para salvar aqueles que reconhecem suas fraquezas espirituais, os que são os humildes, e não os que se julgam perfeitos, orgulhosos. E ele também está nos demonstrando que devemos nos libertar dos preconceitos, que quando ele sentou a essa mesa, né? E esses preconceitos que dificultam muito os nossos relacionamentos, principalmente nos dias de hoje. Somos todos enfermos e necessitados de esclarecimento e consolo também. Mas precisamos ter humildade para aceitar e procurar ajuda quando necessitamos. Mas os orgulhosos acham que sempre estão bem e não precisam de médico. Como os doutores da lei, que criticaram Jesus, considerando-se que eram saudáveis. E o que é ser saudável? A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Algum de nós aqui possui esse estado de saúde? Não. Ainda não, pode ser que um dia, né? Mas nós deveríamos possuir, sabe por quê? Porque Deus nos criou à sua semelhança. Somos seus filhos prediletos, temos o seu DNA divino, podemos ser tudo o que quisermos. Mas Ele também nos deu o livre-arbítrio para sermos livres nas nossas escolhas e ir a caminho da nossa evolução espiritual através da saúde do corpo e da alma. Mas foi aí que a gente se perdeu. Nós somos teimosos, não soubemos usar a liberdade que Ele nos deu e continuamos fazendo escolhas equivocadas e nos comprometendo espiritualmente cada vez mais.
Mas ainda bem que, por sua infinita misericórdia, nós temos as reencarnações. E podemos, através delas, irmos nos aperfeiçoando e seguindo rumo à perfeição. Então, se Deus nos criou à sua semelhança, e nós estamos com sentimentos contrários às suas leis, à sua essência, que é justiça, amor e caridade, há um confronto dentro de nós. Esse amor divino que temos na nossa essência e as nossas atitudes equivocadas. E o que acontece conosco? Nesse confronto interno, nós adoecemos, fisicamente e mentalmente. E aí é onde surgem as doenças do corpo, as emocionais e as espirituais. As farmácias estão repletas de remédios para dormir, para dor física, para depressão, para ansiedade e tantas outras doenças. Mas a saúde humana jamais será curada nas farmácias. Tudo isso é importante naquele momento de dor, os remédios, as cirurgias, as anestesias, mas se não nos renovarmos espiritualmente, essas doenças retornam, ou nessa vida, ou em outras que nós viveremos. Mas é a nossa alma, o nosso ser divino, que grita por socorro. E ela só se cura na prática do Evangelho. As nossas chagas, como egoísmo, orgulho, maledicência, desprezo pelo outro, falta de piedade, as mágoas, os ódios, só vão achar cura nas pílulas do Evangelho do Cristo, e que atuam na causa das nossas doenças, e não nos efeitos. E não há efeito colateral, não há overdose nessas pílulas, a não ser do bem. O médico Jesus, ele usa o bisturi para a cura de nossas almas, a verdadeira cura. E seu evangelho tem a prescrição infalível para a nossa saúde, sem riscos de não dar certo. A pílula da paciência, da humildade, do afeto, do perdão e tantas outras que se encontram no nosso evangelho. Mas, acima de tudo, a pílula do amor, por nós e pelo outro. Nós temos ainda a falta de fé e esperança na vida, que nos conduz à enfermidade. Afeta nosso fluido vital, nos levando ao desequilíbrio e a um desânimo tão grande que pode nos levar à morte. É a alma doente. E só um remédio cura a nossa alma: o Evangelho do Cristo. A fé é uma sociedade que nós fazemos com Deus, mas se Ele nos disser não, é por amor, porque nem sempre o que pedimos é o melhor para nós. Seguir com Jesus implica suportar as tribulações com fé, compreendendo as provações como parte da evolução espiritual da lei de causa e efeito. E onde é que se origina esses nossos desequilíbrios? Nos nossos pensamentos. Quando surge em nosso pensamento algo desagradável, precisamos mudar o foco. Não podemos permitir que se instale aquilo que não queremos. Foi perguntado para Emmanuel: a mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E ele responde: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que as bactérias e vírus conhecidos. Forte, né? E Paulo também nos diz em Coríntios, capítulo 2, versículo 10, pensamentos vêm, mas não governam. Sentimentos surgem, mas não controlam. Nem todo pensamento é seu, nem toda voz vem dele. Por isso, é preciso discernimento e autoridade espiritual. Você tem autoridade para escolher o que permanece na sua mente.
Então, olhem a nossa responsabilidade quanto aos nossos pensamentos. Mas na nossa imperfeição, nós ainda precisamos das doenças para nos alertar sobre qual é a verdadeira cura humana. A nossa dor, ela é pedagógica, e o Espiritismo é uma obra educativa. E a nossa cura, nós não podemos colocar na mão do outro. Ela é feita por nós. Nem Jesus nos cura se a gente não quiser. Como o médico, que a gente vai ao médico, ele nos dá a receita. Mas se a gente não quiser tomar aquele remédio, não ingerir, ele não pode fazer nada. Depende só de nós, né? E não do médico ou de outra pessoa. Os nossos sentimentos e atitudes negativas nos transformam em seres doentes, do corpo e da alma. É o que vemos hoje com alto nível de depressão e suicídios. E nós queremos nos curar na farmácia. E, mais uma vez, nós estamos equivocados. A nossa essência divina está pedindo socorro. Só precisamos escutá-la para nos curarmos. Sendo que seria só seguirmos a orientação de Jesus. E nesse capítulo também é citado o Consolador Prometido, o Espiritismo. E Emmanuel nos diz que o Espiritismo é a lente que vai nos possibilitar enxergar de forma diferente as circunstâncias da vida, como espíritos imortais que somos. Eu vou até repetir que isso aqui é importante. Ele nos diz que o Espiritismo é a lente que vai nos possibilitar enxergar de forma diferente as circunstâncias da vida, como espíritos imortais que somos. Nós achamos que o equilíbrio dos nossos órgãos é saúde, mas Emmanuel vem e coloca isso por terra, quando ele diz que a verdadeira saúde é o equilíbrio da alma. E tudo que se afasta das leis morais divinas leva ao desequilíbrio. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, entende que ainda precisamos da ajuda do outro para nos curarmos. Mas essa ajuda continua dependendo de nós aceitarmos ou não. Sempre depende de nós. E aí nós vamos à casa espírita, como estamos aqui agora, para pedir ajuda, consolo. É um grande passo que nós estamos dando, sendo humildes e admitindo que precisamos de ajuda. Aqui vai encontrar os trabalhadores da casa, com boa vontade de ajudar e de ouvir. E os espíritos que aqui se encontram, na sua infinita misericórdia, que vêm aqui para nos dar uma direção para encontrarmos esse equilíbrio. Alertando que é sempre o nosso livre-arbítrio que é considerado. Aqui eu estou falando das casas espíritas, né? Só uma observação. Porque nós somos espíritas, mas não que Jesus e os espíritos bons não estejam em outras casas de oração também. A mediunidade é a ferramenta que permite aos espíritos bons socorrer nossas almas doentes. A mediunidade, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é a aptidão para servir de instrumento aos espíritos. Ela é usada em reuniões mediúnicas para curar ou esclarecer espíritos sofredores dos dois lados da vida, agindo como um socorro médico espiritual. A doença da alma, Jesus não se referia às enfermidades físicas, mas sim aos que sofrem de imperfeições morais, orgulho e ignorância das leis divinas. O Espiritismo ensina reconhecer a própria imperfeição é o começo da cura. Casa espírita é lugar de tratamento. Passe é remédio espiritual. Evangelho é orientação. Prece é fortalecimento. Caridade é cura. Todos nós estamos em tratamento,
alguns mais adiantados, outros começando agora. Mas todos somos pacientes do Cristo, se estamos aqui nesse planeta. É porque ainda nós precisamos do médico. E isso não é vergonha, é esperança. Porque o Cristo nunca abandona seus doentes. Se estamos na terra, ainda somos pacientes do Cristo. E isso não é castigo, é oportunidade de cura. Jesus, dirigindo-se aos excluídos e carentes, na realidade, ele se dirigia a toda a humanidade, porque na Terra não existe ser que passa por uma existência sem lutas, sem dores, sem sofrimentos diversos. Pela própria condição de inferioridade deste mundo e de seus habitantes, tanto encarnados como os desencarnados. Os bons espíritos que estão aqui hoje neste salão estão em nome de Jesus. Eles vão atuar como médicos para a nossa alma e também para o nosso corpo, esclarecendo que todos somos médiuns. É inerente ao ser humano. Uns mais ostensivos, outros menos. Mas todos somos médiuns, independente do grau. Então, nós podemos sempre um ajudar o outro. Quando estamos aqui no salão e acompanhamos as vibrações pelos doentes, pelos hospitais, quando acompanhamos a fala do trabalhador e elevamos os nossos pensamentos até quem precisa de oração e nas vibrações das águas, todos nós estamos sendo médiuns de cura. Quando saímos daqui hoje, nós podemos continuar sendo médiuns de cura, abraçando, sorrindo, sendo gentil, orando por quem precisa e curando como Jesus, porque ele nos disse: vós sois a luz do mundo, e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e glorifiquem a Deus, nosso Pai. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16. Quando sentimos que estamos sendo ajudados por esses amigos espirituais, e nós convidamos alguém que a gente conhece, que também necessita de vir a casa, nós também estamos sendo luz na vida dessa pessoa. Estamos acendendo a nossa candeia no alto, para que outros também se curem. Aí nós achamos que isso é pouco, mas não é pouco. Aos olhos de Jesus é muito. Nós podemos também ser essa luz com os nossos afetos, sentar à mesa com eles, como Jesus sentou, sem excluir amigos ou parentes, como Jesus fazia, sem exclusão, sem preconceito. Jesus disse aos discípulos, ao se despedir diante de sua morte, capítulo 14, versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E o que nós estamos fazendo com essa confiança que Jesus depositou em nós? Ele cuidou de cada um que se aproximou dele, enquanto ele estava entre nós. Até na cruz ele cuidou dos seus algozes, quando disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós, o que nós estamos fazendo com o que nós aprendemos? Antes nós tínhamos a desculpa de não conhecermos o Evangelho. Mas e agora? Agora nós conhecemos a terapêutica da cura. Então vamos nos curar e auxiliar quem está a caminho conosco. Vamos ser humildes, admitir que somos enfermos do corpo e da alma, que é o caminho para a nossa cura. Nossas lutas continuam, mas com o Evangelho do Cristo vai ficar muito mais fácil. Vamos colocar nossa candeia no alto e iluminar a todos ao redor com a luz do amor, porque é Ele que cura. Ser luz, portanto, é assumir a responsabilidade de sermos representantes do Cristo na Terra, levar a sua mensagem de vida abundante nesse mundo de trevas que estamos vivendo. A essência da mensagem é que a mediunidade é um instrumento de trabalho
para a melhoria espiritual, sendo mais necessária onde há mais sofrimento e necessidade de evolução moral. E para terminar, vamos falar uma fala de Jesus, nosso mestre. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então, não tenhamos medo de nada, nós estamos na mão do maior dos médicos. E que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Maravilha de palestra, né? Rogamos a Jesus que nós possamos deixar bem fixado na nossa memória essa aula que todos nós recebemos. E nós vamos pedindo para o público e para os trabalhadores que agora silenciem espiritualmente, se preparem para receber o passe, não levantem enquanto não iniciar todos junto o passe. Agora poderão levantar-se, por favor, os médios, colocarem as suas mãos, as palmas das mãos para o alto, recebendo as energias balsâmicas do plano espiritual. E agora, todos juntos, iniciando o passe. E nós que estamos sentados, permanecemos mentalizando Jesus, o Mestre por excelência, o Mestre que veio a nós, até nós, para nos ensinar que Ele é o caminho, é a verdade, é o que nos cura do corpo e da alma. Os nossos passistas, que já se prepararam desde ontem, estão dando o seu benefício a cada um, levando as suas mãos para o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésio e o báceo. Essas energias vão até os nossos pés, desde a ponta dos nossos dedos dos pés, vão dando a volta, vão indo para todos os nossos membros inferiores, vai chegando no cóccix e vai fluindo novamente em toda a nossa coluna vertebral, vértebra por vértebra. Essa explosão de luz vai chegando no alto da nossa cabeça, no nosso coronário, vai nos dando o equilíbrio para viver e conviver, vai nos dando a possibilidade de termos bons pensamentos, de sermos mais gentis uns para com os outros, nos amar realmente para poder amar o nosso próximo, reconhecer a nossa felicidade já nessa encarnação, a qual é a melhor encarnação, podes crer, porque nós chegamos num ponto onde nós reencontramos ou encontramos verdadeiramente Jesus.
e encontramos Jesus ou reencontramos Jesus nesse oásis de luz que é o paz e amor. Essa fonte de luz que é o paz e amor, onde tantos corações já foram envolvidos, onde a paz foi sempre um calmante para todos os espíritos encarnados e desencarnados. Nos dois planos da vida, o paz e amor é um farol de luz. Mentalizemos esse farol de luz chegando até as nossas casas. Vamos pedir para que Jesus adentre em cada cômodo, deixando em cada cômodo a sua luz, o seu amor. Se lá houver alguém que esteja doente, que Jesus possa levar a cura, o bálsamo para ele. E também vamos levando Jesus até o local do nosso trabalho, deixando em cada cantinho o seu perfume de amor e de paz. E se houver alguma tristeza, que seja dissolvido. Pedimos ao meigo e querido Jesus que também visite aos hospitais, os lares onde se encontra alguém doente, que a sua presença seja um bálsamo de luz, de acalento, de força, e que o remédio chamado Jesus seja realmente absorvido em todas as células, em todo o corpo do enfermo. Vamos mentalizando as urnas dos encarnados e as dos desencarnados. Que as urnas onde nós depositamos os nomes dos nossos amigos, tanto encarnados como desencarnados, os mensageiros de luzes recebam cada nome que ali está e faça-os o melhor possível a cada um. Rogamos a Senhor Jesus que também abençoe o lar dos suicidas, onde tantos foram equivocados e anteciparam a ida ao plano espiritual. Somos sementes do amor. E mais uma vez, nessa linda noite de segunda-feira, através das nossa querida Maria Helena, nós recebemos as sementes que devemos plantar no nosso coração, na nossa vida e no nosso conviver. Agora, junto ao nosso amigo, vamos juntos a ele, com ele, fazermos a vibração das nossas águas e depois a prece final. De acolhimento, vamos mentalizar a natureza, procurando fechar os olhos para uma melhor sintonia com o plano espiritual, mentalizando-a com seus recursos medicinais, sejam eles contidos nas matas, árvores, plantas e raízes, pedindo a todos os benfeitores espirituais responsáveis pelo intercâmbio da manipulação desses recursos, juntamente com seus próprios fluidos benéficos e benevolentes, em que nos ajudam tanto no acolhimento, no amor e na terapia. Equipe estas de benfeitores espirituais sejam compostas por químicos, biólogos,
trabalhadores da saúde ou caboclos e índios, que através dos seus fluidos, combinando com os da natureza, promovem a fluidificação das águas que aqui trouxemos, das águas dos nossos lares, das águas dos hospitais, das águas dos moradores de rua e das águas dos dependentes químicos. E ao bebermos dessa água, juntamente com o medicamento físico, se assim estivermos fazendo uso, sempre precedida por uma prece, por um sentimento de gratidão, pela leitura de um breve trecho do Evangelho, possa ser essa água o nosso medicamento espiritual, que nos acalme, que nos equilibre, que nos fortaleça e melhore a nossa saúde de acordo com as nossas necessidades e adiantamento moral. Entendendo que às vezes a vida nos envia situações difíceis para que possamos aprender a refletir e aprender a viver. Por fim, agradecer a Deus, a Jesus, nosso modelo de guia de amor e intelectual, agradecer a todos os mentores dessa casa e principalmente desse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, pelas energias positivas e revigorantes que recebemos do plano espiritual. Que daqui para casa saiamos todos reabastecidos e com a missão de entender que cada um é responsável por plantar dentro de si a cura. E como André Luiz nos ensinou, o melhor médico de nós mesmos somos exatamente nós mesmos. Que tenhamos todos uma boa semana, com muita paz, saúde, otimismo e sob o amparo de Jesus e dos nossos próprios mentores. Que assim seja. Amor em Jesus.